Legal. Colombo. Podemos conversar depois, sim, Márcio. Com certeza. Vamos conversar bastante. Esse workshop será em 6 encontros, 100% mão na massa. Hoje é nosso primeiro encontro, então é uma abordagem mais introdutória para a gente se conhecer. Vou fazer uma apresentação rápida aqui, mostrando os insights do comércio eletrônico para vocês entenderem também um pouquinho das oportunidades que tem nesse mercado. Já estou com a lista de todos aqui. Criei um grupo no WhatsApp também, então logo mais eu vou compartilhar o grupo no WhatsApp para que vocês também participem do grupo do WhatsApp. Lá no grupo a gente vai lançar mais comunicação ali com vocês também. Então, ao esperar o resto das pessoas entrarem aqui, depois eu vou colocar o link aqui no WhatsApp também para vocês participarem. Vamos aguardar mais 5 minutos aí, 9h15, a gente já começa para iniciarmos as apresentações. Boa. Bastante gente de Curitiba, né? Obrigado por vocês estarem aqui. Estamos gravando também, tá? Esse workshop, então, será gravado com o objetivo de a gente poder compartilhar esse conteúdo completo depois para quem eventualmente não conseguir assistir online, né, ao vivo. Depois tem essa possibilidade de você reassistir também o workshop. Por isso que peço esses minutos aí para a gente terminar de organizar esses detalhes técnicos, mas 9h15 em ponto, eu vou iniciar aqui com as apresentações. Torcedores que cometeram injúria racial contra Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Alguns já informam que eles foram excluídos do quadro de sócios torcedores e que as identidades foram encaminhadas às autoridades. Hugo Souza foi alvo de ofensas racistas depois de defender 3 pênaltis e garantir a classificação do Corinthians para o final do Campeonato Paulista. E a gente chama a sua atenção porque as semifinais do Paulistão estão definidas, tem rodada nesse fim de semana, uma rodada imperdível, que vai deixar em
Boa, pessoal, vou respondendo aqui as dúvidas de vocês do chat, tá? Então, estou vendo aqui algumas dúvidas, né? Vai ficar disponibilizada a gravação? Sim, vai ficar disponibilizada a gravação, provavelmente no canal do YouTube do Vale do Pinhão. Depois, ao término aqui, ao longo, melhor dizendo, da nossa apresentação, eu vou colocar o link do WhatsApp aqui, do grupo do WhatsApp que eu criei, e vou centralizar também todas essas informações lá no nosso grupo do WhatsApp. Lá na descrição do grupo eu vou deixar o link de todas as aulas que nós faremos, gravadas, para que vocês possam assistir novamente. Então, depois, quando eu disponibilizar o link do grupo do WhatsApp, vocês entrem ali no grupo, tá? Para poder ter acesso a todas essas informações. Mas também os vídeos estarão disponíveis no canal do YouTube do Vale do Pinhão. Ao longo dos encontros aqui eu vou comunicando para vocês. Vamos ver aqui o que mais que temos de perguntas. Quem tiver problema com áudio, né? Todos estão me ouvindo? Se puderem comentar aqui também, se o meu áudio está ok, né? Coloquem aqui o joinha para cima para eu saber, por favor. Se alguém não estiver ouvindo, provavelmente tem algum problema, então, com o dispositivo que você está acessando. Aí você sai e entra novamente para tentar ver se resolve. Tá, a gravação sim. Deixa eu ver o que mais aqui que perguntaram. Vou disponibilizar a gravação sim. Já desabilitei o microfone de todos, então na hora que eu abrir aqui para vocês falarem, vocês habilitam o microfone de vocês na hora. Beleza? Bom, excelente. Então, bom saber que estão todos me ouvindo. Já temos aí 100 pessoas, normal. Sempre temos uma quebra, né, de participantes aqui. Acredito que as pessoas vão entrando também ao longo aí do nosso encontro. É isso aí, pessoal. Muito bom dia novamente. Obrigado por vocês estarem aqui. Vamos começar, então, respeitar aí por vocês que estiveram aqui por presentes. Vamos lá. Vou fazer, então, o início da nossa apresentação. Começar me apresentando aqui rapidamente, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, saberem o porquê que eu estou aqui compartilhando esse conhecimento. Então, vamos compartilhar a minha tela. Me avisem a hora que vocês estiverem vendo, que aí eu dou start aqui. Se vocês puderem mandar o joinha aqui no chat, melhor, pessoal, porque como a tela fica pequena, eu não consigo ver vocês, tá? Então, só mandem um joinha aqui para eu poder entender que vocês já estão vendo a minha tela. Vamos ver aqui. Já estão vendo a minha tela? Deixa eu ver. Joinha, boa. Estão vendo a minha tela. Maravilha. Então, pessoal, né, sejam bem-vindos novamente, né, Visão Estratégica do Alan Reinaldinho. Vou apresentar rapidamente aqui um pouquinho do Alan, quem sou eu, para vocês entenderem um pouquinho por que eu estou apresentando esse projeto de workshop para vocês, tá?
em primeiro lugar, né, pessoal, eu tenho 41 anos hoje, eu sou peruano, eu nasci lá no norte do Peru e eu vim para o Brasil em virtude de uma doença que eu tive lá no Peru. Nós vivíamos lá numa cidade carente, né, morava em chão de terra, chão batido, e tinha uma situação ali um pouco precária, vamos dizer assim, né, no que diz respeito à higiene e tal. E eu peguei uma infecção na cabeça, lá no Peru. E acabei vindo então para o Brasil aí desde pequeno, em virtude dessa doença que eu tive lá no Peru. E devido a isso, então, eu tenho hoje dupla nacionalidade, né? Eu sou peruano, nasci lá no Peru, mas também tenho nacionalidade brasileira, né? Tenho essa dupla cidadania aí. Para falar bem a verdade para vocês, pessoal, eu nunca sonhei em ser empreendedor, tá? Eu sonhava mesmo era ser um skatista profissional. Mas como vocês podem estar percebendo, esse sonho não se tornou realidade. Eu acertava minhas manobras, gostava de andar, mas quando chegava ali para campeonato, as coisas não iam do jeito que eu queria. Então, nunca tive essa ambição de ser empreendedor. Eu queria mesmo era ficar andando de skate, mas não deu certo, né? Como vocês podem ver aqui na última foto, tive um tombo aí, que bati a cabeça, levei ponto na cabeça e chegou uma certa idade que não pude levar adiante esse sonho porque precisava ganhar dinheiro, precisava sobreviver. E aí, então, tive que começar a estudar. Comecei a fazer faculdade com 26 anos, iniciei no curso de administração de empresas, me formei com 30 anos em administração de empresas e foi uma decisão assertiva. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar em empresas, né? E eu não tinha, como eu falei, essa ambição de ser empreendedor. Eu tinha mesmo um sonho de seguir carreira numa grande empresa. Então, eu comecei a minha faculdade, já logo nos primeiros meses eu arrumei um estágio, consegui um estágio no SESI, que é o Serviço Social da Indústria, e eu cresci muito rápido lá no SESI, né? Então, comecei como estagiário, dentro ali de 3 meses eu já fui efetivado, depois de 3 a 4 meses em diante eu já fui promovido e fui seguindo o crescimento ali da minha vida, até o ponto que para eu poder continuar crescendo dentro dessa grande empresa, né, dentro desse plano de carreira, eu precisava estar formado. E eu tinha acabado de começar a faculdade, então ia demorar muito tempo para que eu pudesse seguir o plano de crescimento de carreira. E foi então, nesse momento aí que eu acabei virando empreendedor, porque eu queria continuar crescendo, mas o plano de carreira acabou me travando e eu decidi então empreender, né? Virar empreendedor em 2010. Eu abri a minha primeira empresa e eu sempre fui uma pessoa bastante comunicativa, sempre gostei de fazer treinamentos, fazer palestras. Obviamente, hoje eu já me desenvolvi muito melhor, né, do que eu era. Então, hoje eu falo melhor, mas quando eu comecei, eu não tinha essa habilidade, né? Como vocês podem ver aí, na foto, eu comecei trabalhando com consultoria empresarial, implementando sistemas de gestão estratégica, que é o SIS, Strategic Information System. Comecei trabalhando com implementação de sistemas ERP, de CRM, de sistemas de BI, teste de qualidade e homologação de software, e eu acabei começando a prestar serviços para prefeituras, para o governo, através de licitações. Então, essa foto que eu estou mostrando, eu quando estava ministrando uma oficina de trabalho, em algum município aqui do Paraná, não me lembro onde agora, mas eu trabalhava, gostava já desde 2010, desde que eu comecei, eu já tinha esse sonho de crescer rapidamente na minha vida. Então, rapidamente eu fui procurando alternativas, procurando lugares que me projetassem para o ambiente que eu queria estar. Então, deu super certo. Em 2010 eu virei empreendedor, comecei a trabalhar com processos licitatórios, tudo dentro da lei, sem pagar propina para ninguém, e deu muito certo. 2010 até que 2013 eu comecei a ganhar dinheiro com a minha consultoria e eu decidi comprar um Lavacar em 2013.
nessa foto aí que vocês estão vendo, né? O terreno era 1.300 metros quadrados de terreno no Auer, em Curitiba, e não deu certo, né? Eu quebrei a minha primeira vez em 2013, tive problema com a renovação de alvará, né? Como vocês estão vendo aí na foto, né? A tubulação entupiu, o caminhão parava em cima ali dessa tubulação, quebrou todo o cano, começou a ter vazamento, começou a ter contaminação ambiental. Na época de renovação do alvará, então, a Secretaria do Meio Ambiente começou a exigir uma série de licenças, uma série de processos de caixa de separação de óleo, de água, etc. E, infelizmente, não deu certo nesse meu empreendimento do Lavacar. Eu quebrei, perdi todo o meu dinheiro, me endividei financeiramente, passei pelo meu inferno astral nessa época. Foi muito difícil, situação complicada, sem dinheiro. E o que aconteceu, né, pessoal? Vocês sabem quando a pessoa fica sem dinheiro, fica numa situação bem complicada. Porém, quando a gente quebra, a gente acaba tendo que buscar novas alternativas. E foi nesse momento também que eu consegui quebrar e consegui resolver o problema da minha empresa quebrada, nessa época do Lavacar. Eu vendi o Lavacar depois, quebrado, eu consegui vender ainda o empreendimento, valorizando 90% do valor que eu tinha comprado, o ponto, né, o empreendimento. Então eu consegui fazer, de certa forma, o exit do negócio, né? Conseguir vender esse empreendimento quebrado. E foi aí que eu, então, entendi o potencial que eu tinha, né? Eu descobri que eu era um verdadeiro vendedor. Eu era um vendedor nato, vamos dizer assim. Porque se eu conseguir vender uma empresa quebrada, na minha cabeça eu conseguiria vender, então, qualquer coisa, qualquer produto, qualquer serviço, qualquer coisa. Então, em 2014 e 2015, eu quebrei o Lavacar, consegui vender e abri uma distribuidora de bebidas para começar um novo empreendimento. Vocês devem estar perguntando, né? Pô, Alan, por que que você não voltou a mexer com consultoria, né? Pois é, eu também fico me perguntando, mas o universo me conduziu para essa história e em 2015 eu decidi então começar uma distribuidora de bebidas num posicionamento de saudabilidade. Eu gostava de vender o produto água mineral com pH alcalino. Na época, em 2015, eu comecei aqui vendendo a água Sarandi, uma fonte de água alcalina do Rio Grande do Sul, e comecei a posicionar esse produto, então, em 2015. Mas em 2015 as pessoas não entendiam muito bem o conceito de água alcalina, que é o pH alto, alta condutividade elétrica, e tive bastante dificuldade para entrar no mercado com essa distribuidora, com esse produto. Tive que, então, diversificar o meu portfólio de produtos e, como vocês podem estar percebendo aí na foto ao lado, terminei o meu empreendimento de Lavacar dormindo em caixa de cerveja, né? Então, comecei vendendo água, comecei vendendo saúde e terminei dormindo em caixa de cerveja, pessoal. Vocês verem como que é a vida do empreendedor. Essa foto do lado direito, eu dormindo aqui, era quando eu estava em 2018 para 2019, uma tentativa de eu tentar reinventar a minha distribuidora de bebidas. Eu já estava, desde 2015, trabalhando no ramo de distribuição e não estava dando certo. Não estava sobrando dinheiro, não estava tendo lucro no negócio. E toquei, então, essa distribuidora, aluguei um ponto comercial na praia, em Guaratuba, aqui no litoral do Paraná, naquela ilusão de que quando você toca um empreendimento na temporada, você vai ficar rico. Eu também acreditei nisso, aluguei um ponto comercial na praia, toquei essa distribuidora parado nesse ponto comercial, uma quadra da avenida de Guaratuba, faturei 350 mil reais de novembro de 2018 a março de 2019. Quando eu cheguei em março de 2019, dia 20 de março de 2019, eu tive que devolver o ponto comercial, que era o meu contrato de temporada, e fiz a apuração do lucro. Então, novembro de 2018 até março de 2019, faturei ali 350 mil reais e, ao final, sobrou só 20 mil reais de lucro. Então, se você pegar 20 mil reais de lucro, dividir por 5 meses, né, que foi o período de novembro até março, eu fui mal remunerado. Então, nessa época, foi a minha segunda quebra
2018, 2019, eu quebrei de novo, não deu certo o meu empreendimento do Lavacar, tá aqui as fotos aqui, a gente dormia no chão, dormia mal, trabalhava igual um louco e as coisas não funcionavam. Mas por que, Alan? Porque o Lavacar é um negócio ruim? A distribuidora é um negócio ruim? Não. Os negócios são bons, né? O Lavacar, você olha pessoas que ganham dinheiro com o Lavacar. A distribuidora de bebidas tem pessoas que ganham dinheiro com distribuidor de bebidas. Mas por que que eu não ganhava então? Porque o meu modelo de negócio não era legal. Eu tinha um negócio bom, mas o modelo de negócio que eu implementei não era interessante financeiramente. E eu quebrei então a segunda vez, novamente, né, de novo, passando pelo processo, pelo problema, dificuldade financeira, sem acesso a crédito, endividado, e então, março de 2019, eu decidi criar um planejamento estratégico para mim, que é esse DSC que eu estou mostrando para vocês ao lado aqui, numa folha de papel mesmo, pessoal. Vocês estão vendo aí, está escrito numa folha de papel, eu desocupando o imóvel e voltando para Curitiba e pensando, o que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu vou fazer da minha vida, né? Quebrando de novo, sem absolutamente nenhum rumo pela frente. E eu voltei para Curitiba e pensei comigo, falei, eu vou voltar então a mexer com consultoria empresarial, que era o que eu já fazia desde 2010 e era o que dava certo para mim. Então, decidi voltar a mexer com consultoria empresarial, desenhei aqui esse mapa estratégico no modelo do BSC, que é o Balanced Scorecard, o modelo da Reinaldinho Consultoria. Cada bolinha dessa daqui são os objetivos que eu estabeleci para voltar para Curitiba, né? Então, aqui eu estabeleci algumas perspectivas de trabalho, né? Começando aqui pela base de tudo, que é a perspectiva de aprendizagem e tecnologia, depois os processos internos, perspectiva de clientes, perspectiva financeira, e olha só que interessante, pessoal. Aqui dentro desse DSC, olha o que está escrito aqui, ó, na perspectiva do cliente. Criar plataforma online. Foi isso que eu estabeleci como um objetivo, um dos objetivos. Cada bolinha é um objetivo diferente, mas um dos objetivos que eu estabeleci era criar a plataforma online. Por que, Alan, que você decidiu criar a plataforma online, criar a loja online? Porque nessa época que eu estava desocupando o imóvel, como vocês estão vendo aqui na foto, acabou sobrando em torno de 40 mil reais de mercadoria e eu precisava vender essa mercadoria. Eu tinha dois caminhos, na verdade. Eu podia consumir todo esse estoque que havia sobrado, ou eu podia vender o estoque. Eu, obviamente, decidi vender esse estoque, mas eu não queria mais vender no modelo tradicional, porque não tinha dado certo. Eu já estava desde 2015 fazendo isso. E quando as coisas não dão certo, você precisa mudar, você precisa se reinventar. Foi o que eu fiz. Então, decidi criar uma plataforma de e-commerce. E, pessoal, foi aí que a minha vida começou a mudar, né? Como vocês estão vendo aqui, comecei a estudar tudo sobre e-commerce. No começo não foi fácil, era carregando caixa de bicicleta, de chinelo mesmo, pessoal, com os recursos que tinha na mão. Então, eu comecei a estudar sobre e-commerce, comecei a digitalizar o meu estoque de bebidas online e comecei a vender na internet. E vocês se lembram muito bem, provavelmente, né, o que aconteceu em 2019, início da pandemia, né? Então, novembro ali de 2019, voltando um pouquinho aqui, então em março de 2019 eu saí da distribuidora, voltei para Curitiba e comecei a estudar tudo sobre e-commerce. Em novembro de 2019 eu estava sabendo vender online. Acreditem, com recurso zero. Não gastei nada para começar a vender online. Igual vocês aqui. Vocês vão ter essa mesma experiência que eu tive, por isso que eu faço esse workshop, porque o workshop ele realmente transforma, pessoal. Claro, se você levar a sério, ele também pode transformar a sua perspectiva de vendas, como transformou a minha. Então, comecei a vender esses produtos online, comecei a entender tudo sobre e-commerce, saí em reportagem na televisão, na Band, pivotei modelo de negócio, que antes eu alugava um ponto físico, entendi o conceito de self-storage, fui para dentro de self-storage, reduzi custos e as coisas começaram a dar certo. Comecei a vender aí, chegou uma época que eu vendi 80 mil reais por mês, pessoal, de vendas online. E no físico eu não vendia isso. Na internet comecei a vender online, trabalhava igual um louco e comecei a ganhar dinheiro
vendendo produtos online. Por que que eu comecei a ganhar dinheiro? Porque na internet eu publicava o produto, o cliente entrava e comprava. E não ficava pedindo desconto para mim. Coisa que não acontecia na loja física, né? Quando eu tinha a minha loja física ou quando eu saía vendendo no modelo tradicional, era aquela choradeira, todo mundo pedia desconto, você ficava competindo por centavos. E não dava certo o negócio. E na internet eu publicava o produto, colocava a margem que eu queria e os clientes entravam e compravam. E eu comecei a ficar obstinado por isso. Comecei a estudar tudo sobre e-commerce, me tornei especialista em e-commerce, pessoal. Aqui estou mostrando um gráfico para vocês, né? Um faturamento acumulado aqui de um cliente que a gente toca, né? Só esse gráfico até já está desatualizado, né? Depois eu posso atualizar, mas esse cliente aqui que eu estou mostrando para vocês, aplicando a nossa metodologia de trabalho no ano passado, esse relatório aqui é do ano passado, 2025, na época que eu tirei o relatório, né? Como vocês estão vendo aqui, na meados de outubro, comecinho de novembro de 2025, essa lojista chegou a faturar 1,5 milhão com a nossa metodologia de trabalho. Ela terminou o ano 2025 faturando quase 2 milhões de reais no ano. Então, é um faturamento muito expressivo. Aqui você começa a entender e perceber onde que foi o ponto de crescimento extraordinário. Não foi do começo do zero, né? Como você pode ver essa linha tracionada aqui. É um histórico de 2024, então quer dizer, a gente trabalhou durante 3 anos aqui nessa conta. Aqui eu já estou agora em 2025, né, contando para vocês, que é mostrando a nossa metodologia de trabalho. Aplicando a metodologia de trabalho, a gente conseguiu auferir um crescimento aqui na receita desse cliente, de um cliente que a gente tem aqui. E isso foi sensacional para mim, pessoal. Então, essa é um pouquinho da história aqui do Reinaldinho, para vocês me conhecerem um pouco mais, né? O porquê que eu estou aqui mostrando para vocês esse conceito de workshop para você montar a sua loja virtual. Por quê, pessoal? Porque eu construí a minha história dentro do e-commerce. Então, tudo que eu vou ensinar para vocês é o que eu apliquei na minha vida profissional, né? Eu criei um e-commerce para reinventar o meu negócio. Então, tudo que eu vou compartilhar com vocês é o que eu apliquei na minha própria vida para me reinventar no negócio. E deu super certo, estamos aqui hoje, né? Hoje eu sou especialista em comércio eletrônico, eu sou especialista no Nuvem Shop, a gente é parceiro da plataforma Nuvem Shop, que inclusive é a plataforma que iremos utilizar aqui no nosso workshop. Então, dentro desse histórico de 2019 até hoje, já conseguimos impactar mais de 1.500 empresas que a gente ajudou a digitalizar, a implementar metodologia de growth, a implementar processos de crescimento estruturado, estratégias de vendas online, e são 5 anos que eu estou trabalhando no contexto do comércio eletrônico e, acreditem, com a internet, com o comércio eletrônico, eu consegui pagar a dívida das 2 empresas que eu quebrei. Imagina, pessoal. Paguei a dívida do Lavacar, paguei a dívida da distribuidora de bebidas, e agora a gente está num momento muito interessante de crescimento. Esse workshop aqui só demonstra que o caminho do e-commerce é um caminho de pleno crescimento. E eu estou aqui justamente para poder compartilhar com vocês essas iniciativas, para que vocês apliquem no negócio de vocês. Essa é a proposta. É um workshop 100% prático. Eu vou ajudar vocês a criar uma loja virtual online. Obviamente, pessoal, não é uma prestação de serviço, né? Vocês não estão me contratando. Então, eu não vou prestar serviço para vocês. O que eu vou prestar é o conhecimento. Eu vou oferecer o conhecimento para vocês, vou compartilhar as iniciativas, as técnicas, mas quem terá que fazer, quem terá que aplicar, é você. Se você não aplicar, não vai acontecer nada. Eu não vou fazer para você, não tem como eu fazer para 326 pessoas, né? É impossível. Então, o que eu posso dizer é, pessoal, levem a sério. Às vezes você olha o e-commerce hoje e acha que não é tão promissor assim, mas acreditem, o e-commerce ele ainda só está começando no Brasil. A minha primeira parte aqui da apresentação era apresentar o Alan,
para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, para vocês conhecerem a minha história. Apresentei de uma forma muito rápida, né? O foco não é esse, mas eu queria deixar essa mensagem central e inicial para vocês. E agora a gente sim vai entrar aqui agora na segunda fase da nossa apresentação, do nosso workshop, que eu vou mostrar para vocês as tendências, os insights dentro do comércio eletrônico, para vocês entenderem as oportunidades que existem. Então, vou iniciar aqui a minha segunda apresentação, agora sim falando sobre os desafios e oportunidades que o comércio eletrônico oferece. Hoje é uma aula inaugural, então essa aula de hoje não tem por objetivo começar a colocar a mão na massa, até porque a gente está se conhecendo hoje, então eu estou recebendo aqui os dados de todos os participantes, já estou com a planilha de todos os participantes, e ao longo aqui dos nossos encontros, ao término, melhor dizendo, desse encontro hoje até o nosso próximo encontro, que é a semana que vem, eu entrarei em contato com vocês pelo WhatsApp, individualmente com cada um, para iniciar o processo da criação da loja de vocês. Então, eu vou explicar isso ao longo do tempo aí também, tá? O que eu preparei hoje para vocês também, pessoal? Sim, Jussara, vou explicar sobre fornecedores, sobre logística, vou explicar tudo. Vocês vão sair daqui com conhecimento para realmente reinventar o negócio de vocês. Não vou fazer isso hoje, tá? Porque, como eu falei, é uma aula introdutória, é uma aula de conhecimento aqui para a gente se conhecer, e a partir da próxima aula, sim, efetivamente eu vou começar a colocar a mão na massa com vocês. O que mais que eu preparei hoje para vocês? Depois dessa apresentação, pessoal, vamos ter também a participação de um convidado especial. Convidei aqui o Luiz Américo, que é um parceiro meu de negócio. A gente se conheceu no ecossistema de inovação de Curitiba. O cronograma das aulas, sim, vamos lá, Gustavo, são 6 encontros, tá? Esse é o nosso primeiro encontro. Cada encontro são 3 horas de aula, tá? Então, a gente vai ter bastante tempo para trabalhar, para tirar dúvida, e, como eu falei, não é palestra, tá? Hoje só é uma apresentação aqui, mas as demais serão mão na massa. É tudo 100% prático. Então, eu vou compartilhar minha tela e vocês vão ter que ir replicando no computador de vocês. Essa é a proposta desse workshop. 11 horas, tá, Gustavo, faltou aqui os dias, né? Serão, então, 6 encontros, 3 horas cada encontro. Começa no dia 25 agora, hoje, e os nossos encontros acontecerão todas as quartas-feiras, das 9 ao meio-dia. Então, dia 25, dia 4, dia 11... Dia 18, dia 25 de março, acredito que dia 1º de abril a gente conclui essa primeira turma do primeiro semestre, tá? Serão 2 workshops esse ano, o primeiro semestre está acontecendo hoje, no segundo semestre já temos as datas e também em breve iremos abrir, em breve não, depois que a gente terminar esse primeiro encontro, né, do primeiro semestre, nós iremos abrir o segundo workshop. Então, são 6 encontros, tá, Gustavo? Respondendo a sua pergunta. E agora, então, depois da minha apresentação de insights, desafios e oportunidades, vamos contar com a apresentação do Luiz Américo, que ele vai mostrar para vocês como que nós estamos implementando IA no nosso modelo de negócio, para automatizar prospecção comercial, etc. Então, às 11 horas, temos uma participação especial que eu vou mostrar para vocês como que eu mesmo, eu aqui na Reinaldinho Consultoria, junto com o Américo, né, que é o Strategic Operational aqui desse negócio, como estamos aplicando IA para automatizar o comercial da nossa empresa. Vamos para cima, tá, pessoal? E depois eu vou abrir para perguntas também. Então, vou apresentar os insights e vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas, caso vocês tenham perguntas para fazer também. Deixa eu ver aqui. Flávio, na palavra, deu a entender que... Não, serão 6 encontros, tá, Flávio? Hoje é só o primeiro começo. A cada encontro, nós enviaremos o link do Teams para que vocês participem. Eu não sei se vai mudar o link ou não. Acho que não, mas eu vou confirmar e a gente vai se comunicando ali
por mensagem, tá? Seja por e-mail, seja pelo WhatsApp. Por isso a importância de todos participarem do grupo do WhatsApp, tá? Porque é lá no grupo que a gente vai centralizar as informações. Então, todo o nosso processo de comunicação, ele é direcionado para o grupo do WhatsApp. Ao término aqui, eu vou deixar o link para que vocês se inscrevam também. Então, agora vamos para a nossa segunda apresentação, que também é uma apresentação rápida. Não pretendo aqui tomar muito tempo de vocês nessa apresentação, é mais para que eu possa apresentar para vocês as tendências, né, do comércio eletrônico para 2026. Então, compartilhem aqui no chat, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. Todos estão vendo a minha tela? Dá um joinha aí para eu ver, por favor. Deixa eu ver aqui. Todos estão vendo a minha tela? Manda o joinha aí para eu saber. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Todos estão vendo a tela. Ok, joia. Ótimo. Vamos compartilhar de novo aqui, então. Vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês agora aqui, pessoal? Vou mostrar para vocês as tendências e os insights do e-commerce para 2026. Esse relatório que eu vou mostrar para vocês é um relatório da própria plataforma Nuvem Shop, que é o Nuvem Commerce. E esse Nuvem Commerce, ele é uma análise aprofundada das tendências, inovações que vão moldar o universo do e-commerce para 2026, com foco em IA, que é a era que nós vivemos hoje, né? A era da inteligência artificial. Então, esse é o foco aqui, né? Aplicado com IA na estratégia D2C, que é Direct to Consumer, direto para o consumidor, que essa é a proposta do comércio eletrônico. Então, quando a gente fala de comércio eletrônico, muitas pessoas já falam assim, Alan, eu já vendo online, né? Mas ela vende no Marketplace, ela vende no Mercado Livre, no Shopee, enfim. Então, a proposta dessa ideia do comércio eletrônico que eu estou trazendo para vocês é implementar a estratégia do D2C, que é o Direct to Consumer. É você vender direto para o seu consumidor. Não é você entrar num portfólio com várias empresas vendendo os produtos, como é o caso do Mercado Livre, né? Quando você vende no Mercado Livre, você não está vendendo para o consumidor, você está tirando o pedido. É diferente. A ideia que eu estou mostrando para vocês é para que vocês construam o próprio canal de vendas. Essa é a ideia. Então, essa tendência que eu vou apresentar, ela tem por objetivo trazer o foco de IA, trazer a estratégia de 2C, para você vender direto para o seu consumidor, e as estratégias de marketing que mais estão funcionando dentro do universo de e-commerce de lojistas da Nuvem Shop. Então, hoje, só para vocês terem um pouco de informação, a Nuvem Shop hoje é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e já possui uma base de mais de 180 mil lojistas que utilizam a plataforma. Então, é realmente um número muito expressivo, é um crescimento exponencial. Eu lembro até hoje, em 2019, quando eu comecei a estudar sobre e-commerce, só para vocês terem uma ideia de market share, a Nuvem Shop ela tinha como meta ter 30 mil lojas em 2019. 30 mil lojistas assinados, né, que pagassem a plataforma mensalmente. 5 anos depois, a gente está falando de 180 mil lojas e crescendo, né? Hoje a Nuvem Shop está presente em 5 países, Brasil, Argentina, México, Chile e Bolívia. 180 mil lojas na América Latina, sendo 70%, 50% a 70% dessas lojas nível Brasil. Aí você deve pensar, né? Pô, mas o e-commerce já está saturado. Vamos lá, trazer um número aqui para vocês que às vezes vocês não conhecem. Hoje, panorama global do e-commerce, se você pegar a China, por exemplo, que é líder de e-commerce na América, no mundo, né? A China hoje, o comércio varejista na China já representa 70% do comércio digital. Então, é um número bem significativo, né? Significa que 70% das lojas de rua, dos empreendedores tradicionais, eles já vendem online na China. Nos Estados Unidos é 50%. No Brasil, depois da pandemia, 2025, a gente está em 11%.
Então, é um mercado que vai crescer muito ainda, o e-commerce aqui no Brasil. Então, não se engane, tá, pessoal? Você que acha que o e-commerce já está saturado, que já não tem mais espaço para você, tem muito espaço e ainda só está começando. Então, esse é um número já que eu quero trazer para vocês de cara, de largada, para vocês já enxergarem o potencial e oportunidade que vocês têm dentro desse contexto. Obviamente, né, preparei aqui essa apresentação para vocês. Então, qual que é a introdução, né, desse relatório? Esse relatório é a 11ª edição da Nuvem Shop. Ao término aqui, eu vou disponibilizar o relatório completo para vocês também. Essa é uma apresentação sintetizada para que vocês possam acompanhar comigo aqui nesse workshop. Então, é a 11ª versão desse relatório. Esse relatório ele faz uma análise abrangente das tendências, dos insights do comércio eletrônico no Brasil e na América Latina. E essa metodologia ela foi baseada em mais de 1.500 lojistas da Nuvem Shop. Lojistas que faturam acima de R$100 mil por mês. Então, não foi feito o relatório baseado nos 180 mil lojas, mas foram feitos baseado em um cohort de 1.500 lojas que faturam acima de R$100 mil por mês. Algumas faturam 500 mil, outras faturam mais de 1 milhão por mês. Então, é baseado nesse relatório, nessa pesquisa que nós fizemos esse relatório, que melhor dizendo, que a Nuvem Shop fez esse relatório, mostrando para vocês a evolução, né, do e-commerce aqui no Brasil. Então, como que funciona, né? Qual que é a visão clara do crescimento? Em 2025, pessoal, a gente faturou, só de faturamento da Nuvem Shop, tá? Estamos falando aqui de 235 bilhões de faturamento no comércio eletrônico, ano passado. 94 milhões de consumidores ativos, pessoal. Ou seja, mais da metade da população do Brasil comprou online. Então, é um número significativo. Isso representa um crescimento de 15% de 2004, comparado ao ano 2024. Então, esse número ele consolida e posiciona o comércio eletrônico como um fator promissor de crescimento de mercado aqui na América Latina como um todo. De 2020 para 2025, o cenário evoluiu constantemente, ano após ano, impulsionado pela digitalização. As empresas entenderam que o caminho da internet é um caminho que não tem volta, né? Então, você precisa aderir à tecnologia, utilizar essa tecnologia ao seu favor. Por quê? Porque as pessoas estão mudando de comportamento, né? Hoje as pessoas elas compram online e vão na loja física retirar, elas fazem a pesquisa online para depois comprar. Então, você precisa aderir ao novo comportamento do consumidor. Especialmente, óbvio, após a pandemia, esse mercado se mostrou extremamente promissor. Muitas pessoas que nunca tinham comprado online compraram durante a pandemia e entenderam que realmente o e-commerce é um caminho seguro, né? Claro, existe muita fraude, existe muitas pessoas mal intencionadas, mas de certa forma existe também muitas pessoas bem intencionadas, muitos empreendedores que entregam o que prometem. Então, o crescimento ele vem ano a ano de forma exponencial. O gráfico ele é exponencial, é um crescimento extraordinário. E aí, se você olhar então em 2024, né? 2024 a gente já tinha um sinal ali de robustez tremendo, comparado a 2023, a gente teve um crescimento de 35% das vendas online. Então, de 2020 até 2025, o mercado ele só vem crescendo, tá? 2026 vai ser ainda maior, a tecnologia ela está cada vez mais robusta, cada vez mais sofisticada e cada vez transformando mais rápido o varejo. Hoje, a gente vive na era da IA, todo mundo fala de utilizar a inteligência artificial para automatizar processos. E isso só vai se intensificar, pessoal. Então, é um crescimento assim extraordinário que vale a pena você realmente se posicionar no
digital de forma estratégica, de forma assertiva. Quais são os indicadores chaves do e-commerce, pessoal, que é importante você olhar para analisar se o desempenho do seu negócio está indo bem, né? Então, primeiro lugar, qual que é o indicador que a gente olha sempre quando fala de e-commerce, né? É a taxa de conversão. Então, aqui nesse relatório, dentro dessa pesquisa de 1.500 lojas, nós tivemos aqui, como eu falei, esse relatório é uma pesquisa que foi feita em lojistas que faturam até R$ 100.000 por mês, no segmento de moda, que é o segmento que tem maior representatividade na internet, e a taxa de conversão é de 0,7%. Ou seja, né, se você colocar 100 pessoas acessando o seu site, você não vai ter nenhuma venda. Então, quer dizer, né, pessoal, você tem que entender quais são as métricas chaves de sucesso para o seu negócio. Você precisa colocar mais de 100 pessoas para que tenha pelo menos uma compra na loja. Então, esse é o primeiro indicador, né? É entender a taxa de conversão. Taxa de conversão, a fórmula é simples. É a quantidade de compras aprovadas dividido pelo número de pessoas que acessaram a loja online. Então, se você pegar o número de compras dividido pelo número de sessões, você vai ter a taxa de conversão. Vocês também podem ir anotando as perguntas de vocês, tá, pessoal? Que ao término aqui da apresentação, eu vou abrir para perguntas também, para fazer uma conversa bem interativa com vocês. Olha, o segundo indicador, a taxa de conversão em e-commerce que fatura acima de R$ 100.000, né? Então, vamos lá. A taxa de conversão de e-commerce ele varia de 0,70% a 1%. Esse indicador é bom? Esse é um indicador mediano. Um indicador bom de taxa de conversão é 3%. Então, se você tem uma taxa de 1% de conversão, você tem bastante oportunidade de melhoria, tá? Aqui eu só estou pegando o segmento de moda, né, para vocês entenderem. Então, claro que tem segmentos aqui que a taxa de conversão é muito menor do que 0,7%, né? E isso simplesmente demonstra a oportunidade constante de melhorias das estratégias online. O ticket médio do e-commerce é um indicador que você também tem que levar em consideração. Esse ticket médio do e-commerce ele está variando hoje, dentro desses lojistas que responderam a pesquisa, em R$ 539 de ticket médio. A taxa de abandono de carrinho é um indicador que você precisa ficar atento. Por quê? Às vezes você vai ter bastante pessoas acessando a sua loja, mas elas não finalizam a compra. Então, esse é um indicador que a gente olha de abandono de carrinho. Isso tem 80% de pessoas que acessam o site, eles abandonam o carrinho. Por que, pessoal, que abandonam o carrinho? Porque às vezes o lojista não se preparou para uma estratégia de frete grátis, ele não teve uma configuração de frete fixo, ele não teve uma estratégia de desconto por cupom, por promoção. E também, naturalmente, nós, como consumidores, já sabemos que quando você acessa um site e, porventura, não finaliza a compra no momento, você sabe, né, muitas vezes, acredita pelo menos, que você vai receber um cupom de desconto por e-mail. Né? Quem já não iniciou uma compra em algum site e abandonou o carrinho para receber um desconto? Isso acontece, né? Então, 80% das pessoas que acessam os sites, eles abandonam o carrinho, porque sabe que uma empresa de e-commerce de alta performance, ela vai ter estratégias de recuperação de carrinho. Então, não adianta você só ter o seu e-commerce. Depois que o e-commerce está no ar, você precisa ter as estratégias para recuperar os clientes que adicionaram produtos ao carrinho e não finalizaram a compra. É um número significativo, então você também tem que olhar para isso. 77%, né, de 80% a 77% aqui, eles abandonam o carrinho quando acessam uma loja online. Então, esse é um dos indicadores chaves. Depois eu vou mostrar aqui para vocês quais outros indicadores também que a gente olha e recomenda os clientes acompanharem. A inteligência artificial, pessoal, já está presente e ele é o futuro do e-commerce.
Então, aqui é uma imagem minha de inteligência artificial, né? Eu queria criar uma foto para vender o nosso podcast do Rei, o podcast do Reinaldinho, e eu criei essa foto com inteligência artificial. Então, ela colocou o microfone, colocou o fone de ouvido, e a inteligência artificial em 2025, ela se consolidou como uma ferramenta essencial no e-commerce. Então, ela não é mais uma opção de você implementar, ela é um pré-requisito para você ter eficiência operacional. Os dados que a gente tem acesso, e eu vou disponibilizar esse relatório completo para vocês, é um relatório muito interessante, eu vou disponibilizar para vocês. Esses relatórios vão mostrar que 72% dos lojistas desse score que a gente está entrevistando, são os 1.500 pessoas, né, que foram entrevistadas, 72% desses lojistas já usam inteligência artificial para criar descrições de produtos, para criar imagens de produtos, enquanto 80% acreditam que essa ferramenta vai impactar positivamente os seus negócios em 2026. Então, ela já não é mais uma opção, ela é um pré-requisito. Você precisa saber operar a IA para poder ter vantagem competitiva no seu negócio. Outros fatores que têm sido utilizados bastante dentro do comércio eletrônico é o uso dos chatbots, automações inteligentes, continuam em plena ascensão, como uma. Por isso que eu trouxe aqui um convidado especial para mostrar para você também um pouquinho de aplicabilidade de IA no dia a dia real da empresa. Eu vou mostrar aqui como que a gente faz isso dentro da nossa própria empresa, usando inteligência artificial. Então, a IA, ela vai facilitar a experiência personalizada do seu cliente e muitas vezes, você aplicando IA de forma correta, você vai aumentar a taxa de conversão, que é um dos principais indicadores ali do e-commerce, né? Então, isso é importantíssimo você já estar ciente para começar a utilizar a inteligência artificial. E aqui, pessoal, eu não estou falando de entrar lá no ChatGPT e criar texto, tá? Isso daí vocês já devem fazer, né, no dia a dia de vocês, mas eu estou indo muito além disso. Estou indo de você criar automação, de você criar estratégias para prospectar clientes para o seu negócio, de forma automatizada. Então, é importante que você utilize isso como um pré-requisito no seu negócio. Não como uma opção, mas como um pré-requisito, né? Então, é importante que você, tudo que você for fazer hoje, no dia a dia, seja para o e-commerce, seja para o seu dia a dia mesmo, de qualquer área, procura aderir a IA. Utilizar inteligência artificial para melhorar a sua eficiência operacional. O que eu falo aqui especificamente do D2C, né? Que é como eu falei, o D2C é o Direct to Consumer, é você vender direto para o seu consumidor. De uma forma muito mais objetiva para vocês entenderem, eu estou colocando aqui dois cenários para vocês, né? Então, aqui do lado esquerdo, estou falando do D2C, que é você vender direto para o seu cliente. Então, quando você vende direto para o seu cliente, você tem o controle e o relacionamento do seu cliente. É diferente de você vender nesse cenário de marketplace. Então, aqui no lado esquerdo, eu estou mostrando que você é o centro das atenções, né? Então, estou eu aqui na live, fazendo uma live aqui. Essa foto é um workshop que eu ministrei na FAI, que é a universidade aqui de Curitiba. A gente ministrou esse workshop lá na FAI, online, igual nós estamos fazendo com vocês aqui. Então, né, você olha aqui todos os alunos, a professora Edna e os alunos aqui, olhando na tela do meu computador, e aqui eu sou o destaque. Então, quando você adota o modelo D2C, você tem o controle e o relacionamento direto com o seu cliente. Diferente quando você vende em marketplaces, que é o que acontece, né, com muitas empresas e muitas pessoas que vendem em marketplaces. Qual que é a diferença aqui? E eu estou mostrando agora na prática para vocês. Então, no modelo esquerdo, eu sou o centro das atenções. No modelo direito, eu estou aqui, ó. Só que olha só o tanto de agência de marketing que tem atrás de mim.
né? O Alan já passa até despercebido ali. Ninguém nem vê o Alan direito ali. Se eu não tivesse sentado aqui na foto, talvez eu nem apareceria direito nessa foto. Então, quando você vende em marketplace, você não é o centro das atenções. Você é simplesmente um tirador de pedido. Então, é importante que você entenda essa diferença, né? A ideia aqui do workshop é você estar no controle e ter o relacionamento direto com o seu cliente. Então, essa é a principal diferença que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Aqui são, no lado esquerdo, são várias agências de marketing, são meus concorrentes, e a gente é concorrente, parceiro da mesma plataforma, só que, como eu falei, né, aqui você está competindo com preço, com entrega, e você não tem controle nenhum, né? Porque o cliente vai escolher o menor preço. Então, quando você tem o controle, você consegue gerar valor para a sua empresa. Esse é o ponto extraordinário que você precisa compreender. Quando você adota o modelo de venda direta ao consumidor, você tem o poder de gerar valor para a sua empresa. Você tem o poder de gerar lucro para o seu negócio. Quando você está no marketplace, dificilmente você vai ter lucro, porque é competição de preço, né? Não tem valor. O cliente que está comprando no marketplace, ele não está preocupado se você está com o melhor produto, com a melhor qualidade. Ele está preocupado com o menor preço. Então, essa é uma exposição aqui muito fácil de você entender o modelo do D2C. Agora, pessoal, quais são as estratégias, né, para você poder ter sucesso em 2025? Tá aqui uma foto minha aqui, que eu sou parceiro também do Mercado Pago. Em 2023, essa foto aqui, a gente foi top conversion do programa de partners do Mercado Pago, que é o meio de pagamento do Mercado Livre, adotado dentro do checkout da plataforma Nuvem Shop. Então, nós recebemos aqui o prêmio de Top Conversion, que foi a agência de marketing que mais converteu vendas no ano de 2023. Como que faz, né, para você ser Top Conversion? Primeiro, você tem que ter adoção de IA predominantemente no seu negócio. Então, esse é o primeiro aspecto aqui que você precisa levar em consideração como uma estratégia para que você possa ter sucesso em 2026, né? Melhor dizendo. Não é nem 2025, é